Hora da economia aqui no Jornal da Manhã, Denise Campos de Toledo. Estamos em contato agora, direto de Washington, com a economista Mônica Baumgarten-Niboli, que é pesquisadora do Peterson Institute e professora da Johns Hopkins University. Mônica, bom dia. Bom dia, Denise. Bem, Mônica, daí dos Estados Unidos você tem acompanhado e analisado muito de perto assim, as notícias aqui do Brasil, e nós tivemos essa reversão da situação de crise, pelo menos no primeiro trimestre, expansão do PIB de 1%, o governo comemorou muito, só que em meio a uma crise política que gera muitas dúvidas quanto aos possíveis desdobramentos para a economia. E eu queria saber qual a sua percepção em relação a isso, porque há muitas preocupações também com relação a possíveis rebaixamentos da nota do Brasil, as agências internacionais já estão fazendo essa revisão, atração de investimentos, condição de reestruturação das finanças, não é? O que você prevê? Olha, eu acho que a gente tem que olhar para o que está acontecendo no Brasil um pouco assim. O governo Temer, ele mais ou menos se divide agora, houve um divisor de águas na última semana, que torna o governo Temer um pouco assim. Você tem o período pré-Joesley e o período pós-Joesley. Então, o PIB do primeiro trimestre caiu no período pré-Joesley. Então, teve uma melhora e tal, em grande parte puxada pelo setor de agropecuária, né? Então, foi a safra recorde de soja, de milho e tal, que resultaram aí no aumento do PIB em relação ao último trimestre de 2016. Mas, quando a gente olha os outros detalhes do PIB, ainda está tudo no vermelho. E o próprio PIB está no vermelho quando a gente usa uma comparação de prazo mais longo, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com o primeiro trimestre de 2016, ou com a média dos últimos 4 trimestres sobre a média dos últimos 4 trimestres e tal. Então, não tem muito motivo para comemoração, não. E agora que a gente está nesse pós-Joesley aí, com a crise política mais uma vez no colo, né, do povo brasileiro, e, na verdade, uma crise política ainda mais complicada, olhando os possíveis desdobramentos, porque, diferentemente do impeachment da Dilma, pelo menos a gente tinha um pouco uma ideia de como que as coisas prosseguiriam, tendo em vista o que já havia acontecido no passado, né, com Collor e tal. Não é uma situação absolutamente semelhante em vários aspectos, mas pelo menos a gente já sabia como é que um processo de impeachment se dava. Agora não, né? Agora a gente não sabe. Tem aí o julgamento do TSE na semana que vem, aí tem os possíveis cenários a partir do julgamento do TSE, tem possibilidades do Temer resolver recorrer, a decisão do TSE se for contra ele, tem o papel do Supremo Tribunal no meio do caminho, tem todas as evidências que os promotores e a Procuradoria-Geral da República ainda não revelaram e não divulgaram das delações da JBS. Então, assim, o cenário pela frente não podia ser mais incerto. Eu acho que a gente sempre fica pensando assim, agora a gente chegou no ápice da incerteza. Não chegamos. Agora é que a gente está chegando, assim, num outro patamar de incerteza. E isso daí, certamente, não será bom para a economia daqui para frente. Você não vê como a economia tem prosseguir numa rota mais ou menos como era esperada, em meio à crise política? Porque a gente tem alguns dados que melhoraram, como o comportamento de inflação, ainda que haja uma freada da redução dos juros, os juros devem cair mais, uma certa recomposição. Dá para encerrar esse ano em meio à crise com algum saldo ainda positivo, ou você acha que podemos entrar numa recessão de novo? É possível, Denise. Agora, a chance da gente entrar numa recessão de novo aumentou enormemente, comparado ao período pré-Joesley. Então, assim, no período pós-Joesley, há uma real chance de recessão. No período pré-Joesley, a gente estava imaginando que a economia brasileira, na pior das hipóteses, fica mais ou menos estagnada, talvez tenha um pouquinho de crescimento. Agora não, agora o cenário é para baixo. Então, assim, ainda dá para ter, talvez, alguma coisa boa, um pouquinho boa, acontecendo em 2017? Mas a probabilidade desse cenário se reduziu muito. O mercado financeiro, até numa atitude meio de negação, ele tem mantido um comportamento relativamente calmo diante de tudo isso que a gente tem visto, apostando muito ou que Temer fique, ou então que haja uma transição meio rápida com alguém compromissado com a agenda, especialmente de reformas, mas a reestruturação geral. Seria uma saída, se bem que a sociedade cobra uma fiscalização, uma punição maior também, não é?
Exato, e eu acho que no que diz respeito à visão do mercado, eu acho que tem muito essa ideia de que passa as reformas e fica tudo bem, a gente precisa das reformas. Se tiver uma solução rápida, uma saída rápida do Temer e um novo governo instalado com credibilidade para tocar a agenda de reformas, então tudo melhora. Não é bem assim, né? Porque as próprias reformas já foram tão diluídas que quando você olha para a implicação delas de médio prazo, quer dizer, o que elas de fato vão fazer com a sustentabilidade da dívida, não tem muita melhora não. E a razão principal para as agências de risco que você mencionou no início terem aí novamente colocado o Brasil em perspectiva negativa para revisão da nota de risco e tal, tem a ver com isso, entendeu? Tem a ver com a percepção de que as reformas, tal qual elas estão hoje, elas já não garantem sustentabilidade da dívida. Quem dirá o que vier a acontecer num período pós-Temer, onde provavelmente as reformas vão ser diluídas mais ainda, se elas passarem, né? Bom, é momento de incerteza e acompanhar os desdobramentos, mas você que escreveu o livro Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma, acha que essa situação toda pode matar uma outra borboleta azul, é isso? Eu acho que o que aconteceu foi que o Temer não conseguiu sequer ressuscitar a borboleta azul. Se a borboleta azul é a nossa imagem do crescimento, que era a metáfora que eu usei no livro da Dilma, o último capítulo do meu livro se chama Morcegos ressuscitam borboletas? Ponto de interrogação. Eu acho que a resposta, que a gente já tem a resposta para essa pergunta, ela é não. Nós conversamos direto de Washington com a economista Mônica Baumgarten de Bolle, que é pesquisadora do Peterson Institute e professora da Johns Hopkins. Mônica, muito obrigada, um bom dia. Obrigada, Denise.